Vamos ao Rio de Janeiro, situação preocupante. Diana Rogers fala ao vivo. Diana, muito boa tarde, são 13h16. Você está por onde? Boa tarde, William Travassos, boa tarde para todos os ouvintes. A gente segue acompanhando a situação em Petrópolis, viu, William Travassos, que foi a região mais afetada por conta desse forte temporal. A gente segue com 7 mortos em todo o estado em decorrência dessa forte chuva que caiu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Desses 7 mortos em todo o estado, 4 foram em Petrópolis, na região serrana, após o desabamento de uma edificação de 3 andares que aconteceu nesta sexta-feira no bairro Alto Independência. 4 pessoas da mesma família morreram, 5 foram resgatadas com vida e um dos resgates, William, foi muito emocionante. Uma menina de 4 anos, ela foi retirada com vida na manhã de hoje, quer dizer, a casa desabou ontem e ela foi retirada na manhã de hoje, após ficar 16 horas em meio aos escombros. Essa menina de 4 anos, ela teve a ajuda de um verdadeiro herói para conseguir sobreviver. Segundo os moradores ali do bairro, foi o pai dela que usou o próprio corpo para servir como escudo para proteger a menina. Infelizmente, esse pai não resistiu. Douglas José da Silva, de 25 anos, ele foi encontrado também hoje de manhã, só que sem vida, mas a menina, a pequena Ayla, de 4 anos, conseguiu sobreviver. E eu conversei, William, com uma das pessoas que ajudou nesse trabalho de resgate, porque muita gente se mobiliza quando acontece um desabamento, né? Até os bombeiros chegarem, os moradores já estão ali tentando encontrar alguém vivo. E essa pessoa é o auxiliar de enfermagem Luiz Cláudio. Ele contou para mim o seguinte, que desde ontem, né, quando aconteceu esse desabamento, ele está ajudando ali no trabalho de buscas e fez também um relato muito emocionante do momento, aí no caso hoje de manhã, do momento em que o sobrinho dele conseguiu visualizar o braço da menina Ayla viva em meio aos escombros. Vamos ouvir todo o relato dele. Chegamos lá, a família estava toda soterrada. Então começou a aparecer pessoas para ajudar. Quando foi às 6 horas da tarde, conseguimos tirar um rapaz chamado Fabiano. A irmã dele também conseguiu sair, eu não sei te explicar como, mas ela saiu com vida. O barranco ameaçou cair, o bombeiro começou a botar alguém para vigiar o barranco. Foi pedido para que todo mundo recuasse e saísse de lá. Passamos a noite aqui. Agora de manhã, o meu sobrinho, que é chamado Leonardo, ele subiu lá. E ele foi de um lado, que a gente mora ali também, ele foi de um lado da lateral e ele conseguiu ver a mão da criança. Então a gente começaram a cavar. O pai da criança estava com o corpo em cima dela e ela estava com vida. Então ali morreu o Douglas, a Beatriz, Dona Lúcia, o Lucas, essas 4 pessoas morreram. Infelizmente, ele sabia o nome de todo mundo porque ele é vizinho, ele também mora nessa região. A pequena Ayla foi levada a um hospital e tem um estado de saúde estável. Os familiares dela já até gravaram um vídeo. Quem estiver acompanhando a Itatiaia pelas redes sociais vai poder conferir. A menina já está super bem. Foi um verdadeiro milagre, 16 horas no meio dos escombros e foi salva aí pelo próprio pai que não sobreviveu, mas conseguiu, com o corpo dele, segurou toda a força ali dos escombros, do concreto, ficou tudo nas costas dele e ele conseguiu salvar a filha. Realmente muito emocionante. Agora a pequena Ayla, William, ela perdeu, né? O pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão de 8 anos, perdeu a avó, mas não perdeu o avô. O avô dela conseguiu sobreviver após ficar 20 minutos nos escombros. Ele é o Fabiano de Lima. Ele perdeu também, né? Obviamente, aí a família quase toda. E ele relatou os momentos de desespero que ele passou em meio aos escombros. Vamos ouvir o Fabiano. Só deu para ouvir um barulho, um estrondo muito alto, e quando eu abri o olho eu estava deitado no meio dos escombros, tudo escuro, a água, a lama, e desceu muita coisa na casa, entendeu? Minha mãe chorando, minha filha, tentei segurar o máximo que pude para fazer de força, mas não teve jeito. Não sei como eu tô aqui, cara, fazendo essa entrevista, foi Deus mesmo, foi na hora, não tinha nem o que pensar, cara. Eu só queria proteger ele, mas realmente não deu para ter tanta força para segurar algumas coisas, cara. Tava todo mundo num quarto, tava debaixo dos escombros, malais, terra, lama, ferragem, pode dizer que rasgou até minha orelha. Só ouvindo barulho, cachorro latindo, o pessoal gritando, jogando pedra pro lado, tirando umas pedras, e muita água descendo, a cara cheia de lama, água descendo. Foi só Deus, cara. Tá só com o tempo agora. Sei como eu tô aqui também, é dolorido, é horrível. Desesperador. Então, 4 mortos e 5 sobreviventes após o desabamento dessa edificação de 3 andares em Petrópolis. As buscas nesse imóvel já foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros e vale destacar que a busca teve muita ajuda de cães farejadores que foram essenciais na localização dos sobreviventes. Os bombeiros, William, seguem agora no trabalho de buscas em uma casa em Teresópolis, também na região serrana, que também desabou, matando uma pessoa na comunidade da Coreia.
2 foram resgatadas com vida e uma segue, portanto, sendo procurada. Em Duque de Caxias, na Baixada, um homem se afogou depois que o caminhão que ele dirigia cair dentro de um rio. Ele ficou preso dentro da cabine e não conseguiu sair, morreu afogado. E em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem morreu após ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia. A cidade de Petrópolis está entre os municípios mais afetados pela chuva. Em 12 horas, choveu mais que esperado para todo esse mês de março. A cidade está em estado de emergência. Quem mora em área de risco está se dirigindo aí aos mais de 67 pontos de apoio. Segundo os meteorologistas, o maior volume de água foi registrado ontem, mas ainda há risco de chuva forte e, consequentemente, novos alagamentos e deslizamentos na região. Nesse momento, não chove na capital fluminense, em boa parte do Rio não está chovendo, o tempo está fechado, em algumas cidades apenas chuva fraca. É com você, William. Diana, obrigado pelo teu relato, você foi muito precisa, né? E qual pai não entregaria a sua vida para salvar um filho? Né? Nós tivemos, em 2011, meus amigos, uma grande tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, atingindo vários municípios. Em 2011 morreram 918 pessoas, 30 mil desalojados. E eu lembro aí de pelo menos 99 vítimas que a turma do resgate não conseguiu encontrar os corpos e continuaram desaparecidas. Bom, nessa situação que a gente está acompanhando, o que teve de diferente? É claro, intensidade da chuva, como as comunidades se prepararam para isso. Existe um sistema de alerta com sirenes, com um comunicado de voz, né? Quando chega o alerta, as pessoas são avisadas para que saiam das suas casas, que procurem abrigo. Essa região serrana do Rio de Janeiro, toda aquela região da mata de encosta, ela é ocupada. Nós estamos mostrando uma imagem na live agora de uma mãe socorrendo uma criança, no momento que vem uma enxurrada e ela foge por cima de uma laje procurando abrigo. Hoje, ainda há pouco, não tem 20 minutos, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, ele fez um pronunciamento. Vamos ouvir. Ficamos a madrugada inteira monitorando a situação de Petrópolis, mas a partir dessa madrugada e sobretudo da manhã de hoje, também sabemos que outros municípios tiveram problemas. Já estamos com uma operação muito forte. Temos realmente a nossa região norte e noroeste. Nesse momento é a região que mais preocupa, mas gostaria de falar para vocês que a gente precisa continuar nesse estágio de alerta. Regiões norte e noroeste, Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, capital, nós ainda temos previsões de fortes chuvas, não podemos diminuir. Bom, nós ouvimos aí o Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. A gente ainda tem previsão de chuva forte nas cidades do sul de Minas, Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, Espírito Santo. A região sudeste está em alerta, pelo menos até amanhã. Então, por favor, nós temos o caso em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, que uma pessoa morreu, foi atingida por um raio. Então, procurem abrigo, muito cuidado ao se deslocar nas estradas, principalmente você que vai em direção a São Paulo ou Rio de Janeiro, ou até mesmo ao Espírito Santo. Por favor, mantenha uma distância segura do carro da frente, não circule com o alerta ligado. Se você estiver percebendo que não está enxergando, que a visibilidade diminuiu, procure um local seguro. E quando eu falo isso, não é acostamento. Parar no acostamento é um risco, tá bom? Então vamos tentar enfrentar esse período de chuvas, esse finalzinho aí de março, porque a situação é muito preocupante. E o pior de tudo, que com essas mudanças climáticas, esses eventos, eles se tornam mais frequentes e a gente tem que estar sempre se preparando para evitar grandes tragédias como essa que eu citei aqui da região serrana do Rio de Janeiro, onde mais de 900 pessoas perderam a vida.